A Bíblia é um livro de autoridade máxima para milhares de cristãos mundo afora. É considerada a palavra de Deus inspirada para a revelação da vontade de Deus para a humanidade. Valendo-se desse fato, autores e tradutores têm inserido à Bíblia convicções equivocadas sobre minorias sexuais, especialmente ao que se refere aos homossexuais. Algumas palavras e expressões como moles, fracos, libertinos, infames, abomináveis, efeminados e sodomitas dominaram as traduções para Malakói e Azernocoitai. Em 1958, teve a primeira tradução bíblica em inglês a empregar a palavra homossexuais para traduzir Malakói e Azernocoitai. Em 1966, pasmem, a Good News Translation superou sua antecessora ao traduzir para homossexuais pervertidos. Eles pegaram as palavras Malakói e Azernocoitai sem qualquer apoio linguístico ou histórico e passaram a traduzir, quase de forma universal, a palavra homossexuais. Lembrando que o termo homossexuais só foi criado em 1892, tá? Afirmar que o termo homossexual é uma palavra moderna do século XIX, isso é óbvio. Também é óbvio que o apóstolo Paulo não poderia utilizar essa palavra para escrever sua carta. Os termos malakoi e asenokoitai, Paulo se usou desses dois termos para fazer a descrição de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E o trecho que diz é: nem os efeminados, nem os homossexuais herdarão o reino dos céus. É o contexto. Agora, Paulo foi muito feliz em utilizar o termo malakoi e asenokoitai, porque ele não utilizou os termos gregos do sistema helenístico para descrever a homossexualidade da época. Mas ele, como fariseu e doutor da lei, ele se utilizou do termo que está empregado na Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, traduzido lá de Levíticos, capítulo 18, versículo 22 e o capítulo 20, versículo 13, onde a Torá proíbe severamente homem com homem, como se deitasse com mulher, onde está escrito: Ve'et zahar lot tishkav mishkeve isha. No caso, com homem não te deitarás. A Septuaginta traduzido da seguinte forma: Kaimeta arsenos ou koimetese koitem. Vemos zahar traduzido por arsenos e dishkeve traduzido como koitem. Aqui nós vemos as palavras arsenos e koitem, arsenokoitem. Por isso o apóstolo Paulo usou a conjunção das duas palavras no grego koiné. Ele usou arsenos koitai. E a palavra arsenos é macho, no caso traduzido de zahar. No mesmo Levíticos, capítulo 20, versículo 13, o texto hebraico diz: Veish asher ishkav e zahar mishkeve isha. Que significa: ser homem se deita com macho como se fosse mulher. No caso, abominação. Está descrito na Torá. A Septuaginta traduziu esse termo para o grego da seguinte forma: Kairos an kometer meta arsenos koitem. Também apareceu mais uma vez a palavra arsenos koitem na tradução da Septuaginta. O termo malakoi deriva de malakos, que significa suave, macio, efeminado, mole, frouxo. Apesar de não ser uma palavra descrita na Bíblia hebraica como arsenokoitem, mas era uma palavra do mundo judaico-helenístico, muito utilizado no meio grego quanto judaico. No contexto moral grego, o termo era usado metaforicamente para designar homens passivos sexualmente, ou que se deixavam dominar por paixões femininas, os chamados efeminados. Por isso o apóstolo Paulo utilizou esse termo para descrever o que foi traduzido como efeminados. Afirmar que o termo homossexual é uma palavra moderna do século XIX, isso é óbvio, mas malakoi e asenokoitai são termos utilizados desde 1445 anos antes de Cristo, quando a Torá foi escrita. Então posso falar a verdade? As editoras pegaram leve nas traduções.